Abra sua Bíblia rapidinho em 1 Pedro capítulo 5. Em poucos minutos. Abriram 1 Pedro capítulo 5. Espera que ela vai tirar foto. Amém. Sorri para a foto. 1 Pedro capítulo 5. Está escrito assim: rogo, pois, aos pastores que há entre vós, eu, pastor com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Amém? Podemos glorificar a Deus por sua palavra? Vamos aplaudir ao Senhor. Pai, nesses poucos minutos que nos restam por este culto, queremos ouvir a tua voz e entender o que o teu Espírito quer falar conosco. Abra nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu tenho 37 anos. Uma outra coisa que também não está combinado, a minha mãe me deu um cutucão, eu estou sentindo no espírito de falar algo. Minha mãe e meu pai são homens de Deus, que me criaram nos caminhos do Senhor desde a minha infância. Cooperaram e ajudaram na formação do meu caráter. Foram instrumentos e ferramentas de Deus e ainda são, para transformação na minha vida. Amém? Por isso que nós acreditamos que uma igreja só é saudável se a família for saudável, se os relacionamentos familiares forem saudáveis. A igreja só é próspera, só cumpre o propósito de Deus, quando a família cumpre este propósito, criando seus filhos, transformando-os em homens e mulheres de Deus. Dizendo para os Moisés, antes deles ir viver debaixo de Faraó, dizendo para os Moisés, você é hebreu, nunca se esqueça que quem é o teu povo. Amém? E de fato, quando eu nasci, na verdade eu vou deixar minha mãe depois contar isso daqui. Quer contar agora? Em poucos minutos, como é que foi a conversão dela e a minha cura com 3 meses de idade, né? Essa é a Lindalva, minha mãe, linda. Amém, irmãos? Olha, neste momento, eu tenho um coração de gratidão ao Senhor, porque quando o Márcio tinha 3 meses de idade, ele estava muito doente, a garganta dele fechou e ele não conseguia mamar. Eu fui, como eu não tinha conhecimento, eu levei em farmacêutico espírita, levei para benzer, fui em tantos lugares, eu fiz tudo o que eu achava que poderia fazer, até que alguém chegou e me convidou para ir à casa do Senhor. E naquele momento que eu aceitei Jesus, o Márcio foi curado. E desde então eu vi a fidelidade de Deus na minha vida, porque ali eu conheci que existia realmente o Senhor Jesus. Ali eu entendi que Deus é real, que Ele se importa conosco. Não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor, Ele determinou esta palavra em nossa vida, que os céus e as terras passarão, mas as palavras do Senhor na nossa vida não há de passar. Mesmo que você não veja, o Senhor está agindo na sua vida. Deus está trabalhando a seu favor. E muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as muralhas que estão na nossa frente, olhamos para as barreiras. Mas o que diz a palavra do Senhor?
com o meu Deus, eu salto muralhas. Então, com Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores. Eu estou aqui diante de vocês para agradecer ao Senhor pela fidelidade dele na minha vida, na vida da minha família, e ver que hoje o meu filho é um pastor, porque o Senhor o dirigiu na sua vontade. Eu agradeço ao Senhor, que Deus possa abençoá-lo grandemente, que o Senhor possa abençoar esta casa, abençoar esse povo, que o Senhor venha alargar as tendas desta casa, que o Senhor venha manifestar a glória e o poder dEle, aqui, através do Espírito Santo de Deus, ungindo e colocando aqui a vitória para todos que adentrar esta porta. Está determinada a vitória na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Vocês viram que é tocha, né? É fogo o negócio. Sim, tocha. Minha mãe tem muita experiência com Deus. Eu tenho muito que agradecer. Muitas coisas que eu recebi do Senhor, irmãos. Tem irmãos que falam assim: nossa, Márcio, sua vida tem abençoado muito a minha vida através do Ministério do Ensino, onde eu tenho mais, o Espírito tem me guiado. Mas de fato não é nada meu, irmãos, é pouca coisa minha que eu recebi do Senhor. Muitas coisas que eu recebi de homens de Deus, pastor Alexandre, muitos homens, meu pai, minha mãe, muitas coisas que eu vim recebendo dos outros. Amém? Eu só sou uma esponja que vou sugando as coisas de bom, e chega no momento certo espremer em cima da igreja. Amém? Glória a Deus. Em poucos minutos, no versículo 1, Pedro disse: rogo. Os irmãos sabem que rogar é implorar. Eu imploro aos pastores que há entre vós, pastor como eu, Pedro, apóstolo Pedro, versículo 2: pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Essa palavra, Deus tem falado comigo, e de fato, irmãos, como não vim preparado, isso aqui é uma colinha do que Deus falou comigo. Eu não falo, isso aqui é uma colinha que um dia eu vou pregar. Não é isso. Isso é uma colinha do que Deus falou comigo, que são passagens que falam sobre o pastoreio. O Espírito Santo exigindo de mim: Márcio, entre no crivo desses textos, senão você não vai ser um pastor aprovado. Então, por que eu estou trazendo essa palavra? Se é para pastor, né, pastor? Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque a igreja, você, igreja, tem a responsabilidade de enxergar em nós essas características. E você que é visitante, e que tem um pastor que cuida da sua vida, esse pastor tem que ter essas características. Amém? Qual é a primeira característica que o apóstolo Pedro pediu? Ele disse: pastorei o rebanho de Deus não com constrangimento, mas espontaneamente. A primeira coisa que a igreja tem que ver num pastor, né, pastor? Nós conversávamos sobre isso ontem. É alegria. A alegria do ministério. É vivacidade. Agora eu sou pastor, nossa, eu vou fazer uma cara assim de: agora o fardo ficou pior. Nossa, agora irmãos, só ore por mim. Se vocês já oravam, dobre agora a oração. Faça escalas de 24 horas de jejum por mim, porque grande é o fardo. Irmãos, o fardo é de Cristo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que é isso? Eu deixei o fardo de pecados do mundo e agora Jesus vem e põe um fardo, carrega a igreja. Não é esse o sofrimento de Cristo que Pedro fala. É com alegria. Amém, irmãos? Com alegria, porque quem faz a obra? É o Senhor. E o segundo conselho é: como Deus quer, ou seja, espontaneamente, com alegria, com simplicidade. Amém, irmãos? Eu creio que o ministério é simples. Existe um peso? Existe. Existe responsabilidade? Existe. E nós sabemos que Pedro não começou a ser pastor aqui. Pedro negou Jesus como eu neguei muitas vezes. E na ressurreição na praia, e eu vou dizer por que da praia, por que eu me identifico com essa passagem, por que eu me identifico com Pedro.
Porque assim como Pedro, Jesus após a ressurreição, após Pedro ter negado 3 vezes, antes da troca de 2 guardas, antes da segunda troca de guarda no templo, Pedro negou Jesus por 3 vezes, se sentindo mal, com vergonha de si mesmo. Jesus aparece para ele e diz: você me ama, Pedro? 3 vezes Jesus pergunta: você me ama? Na terceira vez ele diz, Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Se você diz que me ama, então demonstre esse amor amando a igreja, amando os irmãos. A principal característica desse pastor, a única mensagem que Jesus deixou para ele é: ame a igreja, ame as ovelhas, ame. E como é que é esse amor? Não por constrangimento, não por peso, porque tem que fazer. Pastor não é profissão, pastor é vocação. Eu nasci para isso. Quanto tempo demora para se formar um pastor? Você pode perguntar. Quanto tempo, não é, pastor Alexandre? Diga: uma vida inteira. Uma vida inteira Deus prepara um pastor. Seminário é importante, mas um pastor é forjado no calor da batalha, servindo e amando a igreja. Márcio, eu tenho um desejo, queima no meu coração, pastorear a igreja, você pode estar dizendo. E a nossa denominação consagra pastoras. Entendemos que Deus também chama pastoras? Amém? Meu coração queima. Amém? Então ame a igreja. É isso que nos qualifica a receber de Deus e do Espírito Santo a incumbência de amar outras vidas, de pastoreá-las. Amém? E esse pastoreio tem que ser com alegria, com simplicidade. E esse é um grande desafio. É ou não é, pastor? É um grande desafio. Porque nós somos seres humanos. Somos homens. Somos pessoas que têm sonhos, têm desejos. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, ser pastor está sendo algo muito difícil. É um grande desafio. É ou não é, pastor? É um grande desafio. E o caminho para o final da mensagem, do meio para o final. Então, a primeira qualificação é amar. É a primeira e a última. E sempre, quando o pastor deixa de amar a igreja, quando o pastor deixa de amar as ovelhas, ele está desqualificado. Amém, irmãos? Também o pastor, ele continua no versículo 2: não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não por dinheiro. A oferta aqui, que para mim é uma surpresa. Eles sabem, eu também sei que eles não fazem a obra de Deus por dinheiro. Mas infelizmente, não no Brasil, isso não acontece no Brasil, acontece só na África. Obreiros fraudulentos que fazem a obra de Deus por dinheiro. É ou não é? Não? Você conhece alguém? Nós não temos o direito de julgar ninguém. Seja um pregador de TV, seja o vizinho da sua casa, que você sabe que prega por dinheiro. Não temos o direito de julgá-lo. Não fale mal de pastores que estão desqualificados, que não amam mais a igreja, que não fazem mais de boa e espontânea vontade, são infelizes. Quantos pastores, pastor, são infelizes e abandonam o ministério? Porque para ele o ministério é um peso, deixou de ser uma alegria. Quantos pastores? São muitos, muitos. Nós não temos o direito de falar mal desses homens, porque nós não sabemos o que eles passam. E isso é uma advertência para nós. Sempre há uma advertência para pastores. Olha o que Paulo falou para a igreja, e não precisa abrir. Em Atos, ele falou, juntou vários pastores da igreja de Éfeso, e ele disse assim, em Atos 20, 31, não precisa abrir: portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos e noite não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vós, e que de entre vós mesmos se levantarão homens falando pervertidamente, arrastarão discípulos atrás deles, edificando para si mesmos. Não cobicei prata nem ouro, nem vestes. Paulo está falando para pastores.
E em toda a Bíblia, naquela época já acontecia isso, homens fazendo a obra de Deus por dinheiro. Então não se assuste se você ver isso. Não diga, não vou mais para a igreja, não quero saber mais do meio evangélico, eu me decepcionei com o meio evangélico, porque só tem esquema de dinheiro, é petição de dinheiro, é ganância, esses homens ricos, poderosos, eles só querem meter a mão no meu bolso. Há homens de verdade. Diga para você mesmo, diga assim, há homens de verdade. Há mulheres de Deus pagando preço. Amém, irmãos? Creia nisso. Uma vez eu orei ao Senhor, eu estava tão decepcionado olhando o quadro da igreja, e eu disse, Deus, por favor, me mostra a glória, eu quero ser arrebatado, eu quero ver o trono, eu quero ver anjos igual Isaías viu. Eu quero ver algo que me anime, porque eu estou angustiado, eu não aguento mais ver a obra de Deus desse jeito. Eu amo a igreja, mas não aguento mais ver essa roubalheira, essa teologia da prosperidade, essa mentirança, desculpa, não sei nem se tem essa palavra, essa bagunça, em nome de Deus. Homens com oportunidade de TV, das mídias, e falando algo para agradar os ouvidos da multidão, e não pregando o evangelho. E aquilo me angustiando, e Deus falou comigo assim, Márcio, você não precisa ver anjos para eu te animar, para aumentar a tua fé. Eu falei, então o que eu preciso ver? Ele disse, você precisa ver homens e mulheres de verdade. Você sabe, aquele dia eu aprendi uma lição, e na hora o Espírito Santo me fez lembrar de Hebreus 11, porque são homens e mulheres que nos inspiram. Hebreus capítulo 11 fala de vários heróis da fé, e no 12 ele fecha assim, agora que vocês estão rodeados de tantas testemunhas, de pessoas, de homens e mulheres que venceram, olhe para essas testemunhas, admire o estilo de vida deles e se inspire no estilo de vida deles para gerar fé em vocês. É necessário que eu e você tenhamos referências espirituais. Se o pastor Alexandre não for a nossa referência espiritual aqui, ninguém fica aqui. Estou falando alguma mentira? Estou falando mentira, pastor? Tem um boato de Satanás que diz assim, eu não olho para homens, e o diabo fica dizendo para as pessoas, não olhe para homens, olhe só para Jesus, em partes. Não olhe para os defeitos dos homens e nem fale mal dos defeitos dos homens, mas procure como um caçador, como alguém que está vasculhando homens e mulheres de verdade, e diga, Deus, glorifica o teu nome por causa dessas pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho, e essas pessoas me inspiram. Amém? Então, a função do pastor, no versículo 3, nem como dominadores dos que foram confiados, antes torne-se modelo. A função do pastor é ser modelo, então vocês devem, e eu devo, olhar para homens sim. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, diz, olhe para os seus guias espirituais, porque velam pelas vossas almas. Admirem o seu modo, o seu bom proceder. Obedeçam-lhes, sejam sujeitos, para que eles não façam isso com choros. Então é necessário ter um pastor, é necessário você ter um guia espiritual, eu e você. Nós estamos vivendo um dia hoje, as pessoas têm um advogado próprio. Quantos têm um bom advogado aí? Tem? Ah, eu tenho um bom advogado. Ah, eu tenho um bom contador. Nossa, eu não troco esse contador por nunca. Ah, eu tenho um bom personal trainer. Eu tenho um bom personal coaching, agora tem personal coaching. Eu sou rodeado de especialistas. Aí você pergunta para a pessoa, mas você tem um pastor? Não, pastor é tudo ladrão. Não, pastor, ninguém me representa. Agora está na moda de dizer, ninguém me representa. Esse pastor não me representa. Silas Malafaia não me representa. Lógico que ele não é teu pastor direto. Nós estamos falando de imediato, de pastor que cuida de você. Por favor, tome essa palavra com carinho. Tem um pastor imediato. É a vontade do Espírito Santo. Pedro, pastoreia a igreja de Deus, cuida das minhas ovelhas. Foi Jesus que instituiu o pastoreio. Até um grupinho de internet que ele se reúne só na internet.
E eles dizem, não precisa ter mais pastor, porque não tem que ninguém na igreja, todos somos no mesmo nível, ninguém é melhor que ninguém. De fato é. Ninguém é melhor que ninguém. O pastor não é melhor que o outro. O fato de eu ter recebido uma licença distrital não me faz... Para mim, irmãos, mudou. Eu falo para os irmãos que eles ficam me chamando de pastor, eu estou assustando. Eu falei, irmão, não mudou nada. Assim, mas eu estou me acostumando. Eu até recebi uma repreensão em Cristo do irmão, um irmão querido ali no banheiro. Falou, irmão, aceite, irmão. No mundo espiritual isso tem algo. Eu amei, irmão. Estou acostumando, tá? Mas, irmãos, pastoreio. Tem um pastor direto. E esse pastor tem que amar. É a nossa responsabilidade. Tem mais pastores aqui. A função do pastor é amar. A função do pastor é ser feliz com o ministério. Ele tem que buscar, esse é um desafio pessoal dele. É ou não é, pastores? Esposa de pastores também. Então, o pastor recebe a unção, mas o peso ministerial é da família. É ou não é? É um desafio nosso. Pastores e ministros, descobrir essa leveza. Não pode ser ganancioso. Temos que vigiar com o nosso coração, para que não façamos a obra de Deus por ganância. E por fim, não podemos ser dominadores. O pastor tem que ter noção. E eu dou graças a Deus que esses pastores têm. Nós não fomos chamados para ficar consertando pessoas. Nós não somos donos de igreja. Mas tem pastor que age como dono de igreja. Ele vai um dia se encontrar com o Supremo Pastor, foi o que o Pedro falou. Não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é pastorear o rebanho de Deus, sabendo que um dia vamos prestar contas, porque esse rebanho é do Senhor. Somos copastores com o Senhor Jesus. Não dominadores, significa não dominar. Tem pessoas que disseram, 2 pessoas, nossa, eu tenho medo do pastor Alexandre. Pessoas que não conhecem ele. Porque a modo como ele prega, a eloquência dele, porque só vê ele de púlpito. Mas, irmão, senta conversar com ele, coração mole. É ou não é? Quem conhece? Levanta a mão aí, deixa eu... Coração mole. Então, por favor, se possível, procure o pastor. Não estou dando recado para ninguém que eu não sei nada da sua vida, irmão. Estou falando biblicamente aqui. Procure o seu pastor. Márcio, eu não tenho pastor. Tem um aqui. 2, eu sou copastor com ele. A minha função é copastorear a igreja. Amém, irmãos? E, em última análise, o pastor é aquele pessoa que tem que amar mais. O pastor é aquele que tem que ceder mais. O pastor é aquele que tem que andar 2 milhas. O pastor é aquele que abaixa mais a cabeça. O pastor tem que ser tonto, não, tem que amar. O pastor é aquele que tem que ouvir em gratidão. O pastor às vezes tem que amar as pessoas mais do que elas mesmas. E às vezes falar para elas o que elas não querem ouvir, mas é o que elas precisam ouvir. Amém? Você ouve repreensão do seu advogado? E assim eu finalizo essa mensagem. Você ouve repreensão do seu contador? Então temos que ouvir a repreensão do nosso pastor também. Amém, irmãos? E numa maneira especial hoje, não foi nada combinado, volto a dizer. Assim como o Senhor Jesus chamou Pedro naquela praia e disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu com 17 anos, tinha me afastado dos caminhos do Senhor com 9, 10 anos. Com 17 anos, Deus me pegou na praia. Eu estava meio bêbado, meio grogue, não sei nem se meus pais sabem dessa história, estão sabendo hoje. Só que eu já sou casado, eles não podem mais botar disciplina. Estou contando meu passado. Eu vacilei como Pedro, e eu estava bêbado naquela praia, mas algo tocou no meu coração, e eu espero que o Senhor também esteja tocando no seu coração. Deus falou comigo naquela praia. Eu estava distraído, não estava pensando em Deus. E eu senti um vazio muito grande na minha alma, e eu saí e fui para a beira da praia. Era de madrugada, no sábado, para o domingo. E o Espírito Santo, não sei se você já teve essa experiência, irmão, de ouvir a voz de Deus de um modo marcante. O Espírito Santo falou comigo assim, Reginaldo, olha para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi aqueles jovens nos quiosques, um quiosque 1 quilômetro mais ou menos, são vários quiosques que tem nas praias, os jovens enchendo a cara, se divertindo. E Deus falou assim comigo, Reginaldo, olha para trás, este não é o teu lugar,
e este não é o teu povo. Agora eu quero que você olhe para o lado. Faça como um ventilador. Faça um 180. E olha o que Deus está falando para você. Este aqui, olhe para o lado. Este é o teu povo. Este é o teu lugar. Aleluia. Vamos glorificar a Deus. Aqui você tem cuidado, aqui você tem pastor. Aqui você faz amigos. Aqui você tem irmãos. Aqui é sua família. Não fique sem família. Não fique sem pastor. Já é a época de andar errante, vagante como uma ovelhinha. Não ache que uma ovelha consegue se cuidar sozinha, que não consegue. Eu tenho que dever coisa nada para pastor. Você é ovelha, você tem o Espírito de Deus. Você não deve nada realmente para o pastor. Mas Deus escolheu este modo para usar a vida de pastores, para cuidar da sua vida, para não gerar em nós esse espírito de independência, porque isso foi gerado lá no Éden, espírito de dependência, irmãos. Amém, irmãos? Amém? Eu não bati não, né? Tá doendo não, né? Eu falei, vou combinar, pastor. O pastor faz o policial mau e o policial bom. Na verdade a Paty já faz esse assunto, é brincadeira, irmãos. Amém, irmãos? Nesse dia especial, em comemoração ao aniversário do nosso pastor, gostaríamos de, como igreja, se possível, você sair do seu lugar, nós vamos orar com o pastor. Nós vamos declarar nossa obediência ao Senhor pela vida do pastor e essa igreja. Amém, irmãos? Mas faça isso de coração, tá? Como ao Senhor, você que entendeu a questão da igreja, a questão do pastoreio, não caia nessa de viver sem pastor. Não caia nessa de acusar pastores, seja pela internet, seja pelo WhatsApp. Não caia nessa. Não faça besteira. É tudo que o diabo quer. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude a ser ovelha que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém.